Hoje eu vou mostrar para vocês qual é a diferença entre coloração e superclareador, por que superclareador não dá para ser utilizado para matizar um cabelo, por que o superclareador não pode ser usado para fabricar uma base. Então vamos entender a composição dos superclareadores e definitivamente para que eles foram feitos. Vamos comparar um superclareador. Gente, eu sou perita em desenho, tá? Vocês vão perceber que os meus desenhos são perfeitos. Mas o que vale é a intenção, tá? Então a gente vai comparar, eu acho até que eu já dei essa aula pra vocês, gente. Mas como tem muita gente entrando sempre no grupo e muita gente que às vezes não vê o vídeo, eu acho que é até legal pincelar, tá? Então, digamos que aqui a gente tem um tubo de superclareador e um tubo de coloração. Por que é que não dá para usar um superclareador para fabricar uma coloração, uma base? Para a gente entender isso, a gente precisa saber qual que é a composição de um superclareador e qual que é a composição de uma coloração. Muito bem, a coloração ela é composta por uma base mais uma nuance, ou por uma base mais duas nuances e dependendo da marca, até base e 3 nuances, tá? Então, a coloração ela é composta ou só por uma base, ela pode ser composta por uma base e uma nuance, pode ser composta por uma base e 2 nuances ou uma base até 3 nuances, tá certo? Esse entendimento que eu vou passar para vocês agora, ele é baseado na nomenclatura universal e no padrão geral das proporções, tá? Lembrando que cada empresa, não existe uma proporção regulamentada por todas as empresas, que todas elas seguem criteriosamente essas proporções. Não existe regulamentação nisso, até é por isso que se algum dia a gente tiver uma faculdade do cabeleireiro, vai ser muito complexa, porque ou todas as empresas vão ter que se regulamentar com os seus produtos para todos eles seguirem um padrão, ou a nossa faculdade vai ter muita ramificação, vai ser bem difícil, tá? Mas esse entendimento que eu vou passar para vocês é assim, o que engloba o geral, tá? O que a maioria é assim, tá certo? Na dúvida, vocês podem perguntar pro distribuidor de vocês. Por exemplo, fundo de residual de coloração nas colorações, algumas marcas é o mate, outras marcas é o violeta, outras marcas é o marrom. Então, cada marca tem um fundo residual, a própria composição da coloração, os pigmentos que tem ali, eles podem ser macropigmentos, micropigmentos, nanopigmentos. Então, existe uma série de variáveis nessa composição. Gente, deixa eu só tirar o volume aqui, que eu não gosto desse volume aqui, só um pouquinho. Tá certo, gente? Então eu vou passar para vocês um parecer no que a grande maioria se baseia. A maioria das marcas fazem nessa linha, tá certo? Então, se esta coloração... Marcílio... Oi. As crianças estão gritando demais, amor. Pede para elas gritar mais baixo. Então, gente, assim, a base, se a coloração ela for 100% base, ela vai ser 100% base. Se ela tiver base e uma nuance, ela vai se dividir, base e nuance. Se ela for base e 2 nuances, vai ter outra divisão, tá certo? Eu vou entrar só até essa esfera, que é o que mais se utiliza. Eu nem vou entrar nessa esfera, tá? Que poucas colorações usam uma base com 3 nuances, tá certo? Então, assim,
Só para vocês entenderem. Quando se trata, por exemplo, de uma base e duas nuances, só para vocês entenderem como funciona. A divisão vai ser essa daqui, 50% de base e os outros 50% abrange as nuances, tá certo? Só que quando tem duas nuances, existe uma separação que não é meio a meio. Essa separação, a colocação das nuances, a primeira nuance, ela tem um percentual maior de concentração, tá certo? Então, ela abrange 70% da parte das nuances e 30% da parte da segunda nuance. Lembrando que tem empresas que trabalham com 80 e 20, tem algumas que é 60 e 40, tá? Então, mas no geral, gente, é essa divisão, tá? Esses percentuais das divisões, correto? No geral do tubo, seria 35% da primeira nuance e 15% da segunda. Mas para a gente entender como calcular isso, a gente vai se concentrar só na concentração das nuances, tá? Que é de 70 e 30. Vocês já perceberam pela composição de um tubo de coloração que ele tem base, que ele tem pigmento, que ele tem coloração dentro dele. Falando-se agora, relacionando com o superclareador, como a gente, na questão de usar um superclareador para fabricar uma base, então a gente vai considerar agora só a concentração da base aqui no tubo, para a gente fazer a comparação, tá certo? Então, se eu tenho um tubo de coloração, por exemplo, 6.0, o tubo inteiro vai ser o 6.0, correto? E qual que é a composição de um superclareador? O superclareador, vamos dizer, por exemplo, vamos pegar o exemplo de um superclareador, por exemplo, com a nomenclatura de 12 e 11, tá? Só para a gente ter uma nomenclatura para explicação. Mas poderia ser do 11 para cima qualquer nomenclatura, qualquer conjunto de colorações e nuances, qualquer conjunto de nuances aqui, tá certo? Como é que isso daqui se divide? Como é que isso daqui se divide num tubo de superclareador? Vamos entender? Ele também se divide à metade, tá certo? Ele vai se dividir na metade. Repare que numa base, você vai ter só a base. Ela não vai se subdividir, certo? Porque quando você usa um superclareador, é para fabricar o quê? Uma base, correto? Aqui no superclareador existe uma divisão. A metade disso é o 12 e 11. Esta outra metade, gente, é uma espécie de descolorante em creme, tá certo? É uma espécie de descolorante, algo que potencializa o clareamento, ok? É algo que potencializa o clareamento, é uma espécie de descolorante, tá certo? Então, vocês vão convir comigo que tudo que é para descolorir é para retirar o pigmento, não é? Então, como é que você vai usar um super clareador que tem descolorante em creme dentro da composição dele para matizar? Ou para criar uma base que é puro pigmento. Como é que você vai usar algo que tem na sua composição descolorante, algo que é para eliminar pigmentos? Como? Outra questão, o superclareador, gente, ele tem até 4 vezes mais amônia. Até 4 vezes mais amônia que uma coloração normal. Essa coloração normal abrange do 1 ao 10.
Quando é 11, 12, já tem até 4 vezes mais, dependendo da marca. Tem essa variável também, tá? Mas é unânime, ele é rico em amônia e pobre em pigmento. Por isso que quando você matiza com superclareador, ele não dura. Porque qual que é a função da amônia? Qual que é a função da amônia? A amônia, ela em conjunto com o oxidante, ela serve para eriçar a cutícula. Ela é o veículo que leva o produto até dentro do cabelo, seja ele coloração, seja ele persulfato de amônia, que é o pó descolorante, seja ele tioglicolato. Por que existe o tioglicolato de amônia? Porque se não tiver amônia nesse tioglicolato, não vai ter como esse tioglicolato entrar lá dentro, porque é a amônia, a amônia que é o veículo que leva o produto até lá dentro do cabelo. A função da amônia é essa, abrir os portões, abrir, eriçar as cutículas mesmo, tá? Então, vamos raciocinar na lógica. Desculpa, gente, eu tô com a garganta atacada, tá? Se esse meu tubo de coloração tem até 4 vezes mais amônia que uma coloração normal, imaginem o estrago. Porque se a amônia, ela eriça a cutícula, então ela deixa o cabelo super alcalino e super poroso. Logo, um cabelo poroso não tem capacidade de retenção de pigmentos. Então, no dia, você vai até matizar, vai ficar bonito. Eu concordo com você, porque você vai dizer pra mim, poxa, mas eu uso superclareador a vida inteira e fica lindo. E fica lindo. Mas me mostra esse cabelo depois de 2 lavadas que eu quero ver, se ele tá assim bonito. Por quê? Porque a porta ficou aberta, a cutícula ficou arregaçada. Logo, o pigmento tá ali... Voltou? Gente, deu uma cortada aqui, tá? Vamos esperar voltar. Muito bem, prosseguimos? Amor, acompanha aqui pra mim, tá, querido? Gente, eu não sei agora onde que eu parei, porque eu tava falando. Deixa eu ver aqui. Então, vocês concordam comigo que se algo tem muita amônia na sua composição, ele vai deixar o cabelo bem mais poroso. Na hora você vai usar os seus produtos ali, vai conseguir, de repente, você já sabe aquelas questões de devolver o pH, tá certo? Mas para essa carga de amônia que você colocou, você vai ter que saber exatamente como selar essa cutícula de novo. Saber equilibrar de novo esse pH de uma maneira que esse cabelo tenha capacidade de retenção. E infelizmente a maioria dos nossos profissionais não tem esse conhecimento para fazer. E outra, também você vai precisar de bons produtos com um pH bem ácido para você conseguir reverter o estrago de alcalinidade que a amônia vai deixar nesse cabelo, tá? Outra questão, gente, é o seguinte, se o superclareador tem toda essa concentração de amônia dentro dele, que eriça as cutículas, tem o seu percentual de descolorante dentro dele. Ao matizar, principalmente os cabelos que foram puxados mechas, aquele cabelo, aquele fundo bonito, natural que tem ali do lado, ele vai ficar comprometido. Quando você abre, mesmo que seja de leve esse fundo, o que que acontece? Você expõe, você acaba expondo um pouco do fundo de clareamento desse cabelo. E os fundos de clareamento, a partir dos 6, todos eles são laranja, vermelho e amarelo. Tá? Então, isso quer dizer o quê? O fundo dele vai ser quente. Então, você vai visualmente, se o fundo comprometeu, ele tá revelando aí, mesmo que seja bem suave, mas digamos um marrom, que ele ficou entreaberto ali. Ele tá revelando um pouco daquele fundo de clareamento. Mesmo que você faça uma mecha
super platinada do lado, o conjunto visual que o nosso olho vê, o nosso olho não vai ver as mechas separadamente. O nosso olho vai ver, ele vê o conjunto da obra. Não vai ser um cabelo totalmente frio, tá? Outra coisa, então para que foi feito o super clareador? Qual que é a finalidade do super clareador? Qual que é a finalidade do super clareador? Todos nós sabemos, e a colorimetria reza isso, que, gente, cabelo natural. Cabelo natural, ok? Vocês ouviram o que eu falei? Eu vou falar de cabelo natural agora. Ao você clarear um cabelo natural, você consegue, utilizando o peróxido de 20 volumes, você consegue clarear 2 tons. Ao você usar um peróxido de 30 volumes, você consegue clarear 3 tons. Ao você usar um peróxido de 40 volumes ou 12%, você consegue clarear 4 tons. O super clareador foi projetado, ele foi desenvolvido para clarear aquele tom a mais, depois que você não tem, que você já atingiu o teto, você já usou a coloração mais clara e já usou o peróxido mais forte. Você já não tem mais alternativa, não, mas eles criaram o super clareador para isso. Você consegue com o super clareador clarear o 5º tom. Detalhe, gente, o super clareador foi desenvolvido para ser administrado com peróxido de 40 volumes. 2 por 1. E por que você usa ele com peróxido de 10 volumes ou emulsão para matizar um cabelo? E se ele foi desenvolvido para ter um potencial a mais, para te dar o 5º tom de clareamento, que é além da coloração 10 e além do peróxido de 12%, por que você vai usar um super clareador para fazer uma base? Como? Ele não vai ter poder de fixação. Essa base vai ter descolorante na formulação dela. Se você criar uma base com super clareador, ela vai ter uma carga muito maior de amônia do que você teria se você fabricasse a partir de 2 bases, tá certo? Esse cabelo vai revelar o fundo de clareamento, vai desbotar rapidinho, por causa do teor de alcalinidade que vai ficar nele, por causa da amônia, por causa do descolorante que vai ter, a parcela de descolorante que vai ter ali naquela mistura que você fez. Então, gente, não dá certo, tá? Não dá certo usar super clareador para criar uma base ou para neutralização, tá certo? Por exemplo... Que a menina falou que foi o que você estava falando, é o estrago que a amônia causa. A amônia, pelo alto teor de amônia que tem dentro dela, ela acaba deixando o cabelo muito eriçado, muito poroso, extremamente alcalino. Você vai ter que saber reverter esse pH do cabelo e ainda assim ele vai continuar poroso. Então, pelas cutículas ficarem semiabertas ali, muito expostas, o pigmento não vai ter poder de fixação. Por quê? Porque ele tem algo que é para arrancar pigmento junto. Aquele percentual de descolorante em creme, aquilo lá é para descolorir, é para arrancar pigmento. E na matização, qual que é a nossa intenção, gente? Depositar pigmentos. Outra questão de usar o super clareador, a questão da equivalência. Se você abriu um cabelo num fundo de clareamento na altura de 8, se você abriu um cabelo no fundo de clareamento na altura de 8, você precisa usar uma coloração equivalente. Porque, por exemplo, um 8-12, que são as nuances azul ou acinzentado e violeta. São as nuances
que neutralizam os pigmentos desse fundo aqui. Esta força de luminosidade tem os pigmentos necessários e equivalentes para encobrir os pigmentos deste fundo de clareamento. O 9, ele tem menos pigmentos na coloração também. Então, se você usar uma coloração 9 ou 10, por exemplo, você vai abrir no 8, você vai jogar um 1012 ou um 1089, o que você está acostumado a usar aí. E essa altura de tom de 10, por ela ser muito clara, existe uma ascendência de pigmentos respeitada. Quanto mais clara for a base, menos pigmentos ela vai tendo. Por exemplo, um 812 tem mais pigmentos do que um 1012. Entenderam? Um 812 tem muito mais pigmentos do que um 1012. Esses pigmentos do 812, eles estão na equivalência para neutralizar o fundo de clareamento na altura dele. Então, por que você vai pegar uma coloração de 10, que tem menos potencial de pigmento, menos pigmentos, ou seja, se aqui tem 4 pigmentos, aqui nessa altura tem 8, digamos, só um exemplo para você entender. Vai faltar pigmentos para neutralizar isso daqui. Aí você fala, bem, por isso que eu não sei o que acontece, eu neutralizo tão direitinho e ainda sobra tanto amarelo, porque faltou pigmento. Agora, se com uma base que é rica em pigmentos, que não tem um alto teor de amônia dentro dela, não tem descolorante dentro dela, ela já é mais fraca do que uma altura de menor, mais baixa. Imagina se você pegar um 1112 ou um 1211 ou sei lá, que tem descolorante, que tem um percentual a mais de amônia. E aí, de vez, gente, que não... Ele vai só dar uma encobertada, tá? Ele vai dar só uma maquiada, tá certo? Mas ele não vai ter poder de fixação, não vai ter duração, vai ficar um cabelo muito poroso, tá certo? E a sua cliente vai reclamar porque em duas, três lavadas já perdeu a matização, o amarelo volta com tudo mesmo. Pode ler, tá funcionando, tem umas perguntas. O clareador, Vera, ele deve ser aplicado quando você quer o 5º tom de clareamento num cabelo natural. Grava isso na sua cabeça, o super clareador é feito para utilizar em cabelos naturais, não é cabelo descolorido não, tá? O super clareador é para você conseguir o 5º tom de clareamento. Ele é para ser usado com peróxido de 40 volumes e não com de 10, tá? E ele é para... A função dele é você clarear um tom a mais na hora da descoloração. E na proporção de 2:1, tá certo? A medida é 2:1. É 2 tantos de peróxido para 1 tanto de superclareador, tá? Se a pessoa quer por exemplo, perguntaram aqui. Se a pessoa quer um acinzentado para altura de 8. Você sabe quando você abre um cabelo na altura de 8, o que é que você tem na sua mão? Você sabe quais são as variedades e as concentrações de pigmentos que a altura de 8 de fundo de clareamento tem? Se você abrir um cabelo na altura de 8, você vai ter 70% de pigmentos laranjas e 30% de pigmentos amarelos, correto? Então, se eu tenho 70% de pigmento laranja e 30% de pigmento amarelo, querendo neutralizar um fundo de clareamento na altura de 8, qual que é a minha equivalência para o 8? O 8. 9 vocês já entenderam que não dá.
porque não vou ter pigmentos para encobertar isso daqui. Para neutralizar, se eu pegar um 9, vai faltar pigmento para neutralizar essa quantidade de pigmentos. Porque na coloração de 9 não tem todos os pigmentos necessários para encobertar isso daqui. Tá certo? Então, eu já sei que a minha equivalência para neutralizar um fundo de 8 vai ser uma coloração na altura de 8, correto? Vocês lembram da proporção de um tubo de coloração? Vocês acham que é à toa que a primeira nuance, aqui é a base, aqui é a primeira nuance. Lembra que eu falei que era 70%? Lembra que eu falei que a nuance secundária era 30%? Vocês acham que essa distribuição aqui é porque eles quiseram colocar uma mais e uma menos? Não, gente. Olha esta proporção aqui. Quanto que é? 70%, que equivale a isso daqui. Olha essa segunda nuance aqui da coloração 8, ou do fundo de clareamento 8. É o mesmo da coloração 30%. O que é que neutraliza o laranja? O que é que neutraliza o amarelo? Qual que é a coloração que você vai usar? Para um fundo de clareamento na altura de 8, vocês entenderam a questão das proporções? Por que é que um tubo de coloração vem com essa divisão? Aí hoje à tarde uma pessoa perguntou, gente, eu não estou acompanhando o que vocês estão escrevendo, tá? Não tem como, a gente vai perder tempo. Depois eu vejo alguma coisa, eu respondo, tá certo? Aí hoje num post que foi publicado dentro do grupo, que a pessoa falou, por exemplo, na criação de um 7.31. Para criar um 7.31. A pessoa, eu coloquei lá que para criar um 7.31, como eu sei que a primeira nuance eu preciso de 70%, então para mim criar 60 gramas, eu preciso de 42 gramas, porque 6 vezes 7 é 42. 42 gramas do 7.3. A segunda nuance eu já sei que ela corresponde a 30%, então para 60%, 3 vezes 6 é 18, não é? E 18 gramas de 7.1. Com estas proporções, eu vou ter um 7,31 igualzinho a um tubo de coloração, porque eu respeitei os 70% dessa primeira nuance e os 30% dessa segunda nuance. Tá certo? Então, soma aqui, quanto que dá 18 mais 42? Eu não estou trabalhando com 60 gramas? 18 mais 42? 60, certo? Aí uma pessoa falou para mim, mas por que você pegou tanto, por que você pegou a mais da primeira nuance e menos proporção da segunda? Porque eu respeitei as proporções do tubo de coloração, onde a primeira nuance abrange 70% e a segunda nuance abrange 30%. Aí a pessoa perguntou assim pra mim, por que é que eu não... Eu vou escrever aqui do lado, aqui dá pra ver, né, amor? Por que é que eu não usei 50% de 7.3 e 50% de 7.1? A pessoa perguntou, por que é que eu não usei meio a meio? Porque vocês sabem o que acontece se eu pegar um amarelo em proporções iguais e um azul, o que é que eu vou criar? Eu vou criar um verde. Eu não vou estar criando um 7,31. Eu vou estar criando um 7,9. O 9 que na nomenclatura universal corresponde ao verde, tá? Algumas nomenclaturas é o 7, tá? Mas eu vou estar criando, entendam que eu vou estar criando o verde e não um... Por isso que a nomenclatura, as nomenclaturas nos tubos de coloração vêm discriminadas dessa forma, indicando que essa primeira nuance ela tem mais concentração.
e que esta segunda nuance tem menos. E se fosse outras colorações, por exemplo, se fosse, só para vocês entenderem, vou colocar aqui 410. O 410 é o grafite, gente, é uma super concentração de cinza, tá? Deixa eu só ver um exemplo aqui. Se eu pegar um 6,36, deixa eu ver se tem outra coloração que é melhor. Amarelo e vermelho. Acho que pode ser essa. Se eu pegar um 6,36, eu sei, por causa dessa nomenclatura e sabendo das suas proporções de nuances dentro de um tubo, eu sei que eu tenho mais concentração de amarelo do que de vermelho. Agora, se eu pegasse e colocasse meio a meio, se eu colocasse meio a meio, 50% de 6,3 para fabricar e 50% de 6,6, o que é que eu teria? Amarelo e vermelho dá o quê? Um acobreado. Agora, se eu pegar para 60 gramas, deixa eu mudar até aqui, vou colocar agora 30 gramas. 30 gramas de 6,36. E eu tenho 6,3 e eu tenho 6,6. Como eu fabricaria? Deixa eu mudar aqui também. Então, sabendo que a primeira nuance eu preciso ter uma concentração maior e essa concentração corresponde a 70%, então eu vou ter de 6,3, 3 vezes 7, 3 vezes 7, 21. Então, eu vou colocar 21 gramas de 6,3. A segunda nuance não é 30% no tubo? Da parte das colorações, das nuances? Então, 3 vezes 3, 9. Vou pegar 9 gramas de 6,6. 21 mais 9, 30. Eu consegui pegar as minhas 30 gramas numa proporção da primeira ocupando 70% e a segunda ocupando 30%. E eu fabriquei exatamente o meu 6,36. Só que se eu pegasse em proporções iguais, eu estaria criando uma única cor. Certo? Eu estaria criando um dourado, uma cor direta. Aqui não é, desculpa, um dourado não, um acobreado. Aqui não é um acobreado, porque para ser acobreado ele tem que ser meio a meio. Aqui eu tenho uma sobra de amarelo, porque o meu amarelo está em maior proporção. Então eu tenho um laranja amarelado aqui, nesta cor. Porque vermelho mais amarelo dá laranja, só que eu tenho um pouco mais de amarelo aqui, porque aqui é 70%, aqui é 30%. Então eu tenho um laranja vertido mais pro amarelo. Tá certo, gente? O rapaz falou que tem tubo de 50 gramas, mas é só ver a proporção, né? Aí, gente, é proporção. Por isso que eu tô falando em porcentagem. Tá? Aqui eu citei 30 gramas, antes eu citei 60. Se fosse 50 gramas, 5 vezes 7, 35. A primeira nuance ocuparia 35 gramas para 50 gramas do tubo. Se fosse 50 gramas do tubo, aí 50 vezes 30%, 15. Então, a segunda nuance ocuparia 15 gramas. Então, por isso que eu gosto de trabalhar com proporção e com percentual. E não com medida de tubo. Porque senão a gente fica muito mais confuso. Assim você consegue transportar pro tanto que você está acostumado a trabalhar aí com o seu tubo de coloração. Seja ele de 100 gramas, como tem, 60 ou 50. Tá certo? Que cores que tem o mix cinza? Vamos fazer dessa a nossa próxima aula? Pode ser? Eu vou fazer uma mistura para vocês, eu vou mostrar para vocês como 2 mais 2 é 4, que o cinza pode ser fabricado, que ele é fabricado pela colorimetria de uma maneira, mas eu consegui fabricar ele de uma maneira mais fácil,
com as mesmas cores, só que mais fácil de ser entendido, tá certo? Pode ser a nossa próxima aula, não tem problema, tá certo, gente? Porque eu não quero extrapolar, a gente já tá 1 hora aqui, senão o vídeo fica enjoativo, tá certo? Obrigada por vocês terem acompanhado a aula, espero que vocês tenham gostado e espero que essa aula sirva para melhorar os trabalhos de vocês, os resultados dos trabalhos de vocês, o tempo de duração da matização. Gente, lembrem sempre que a matização, ela tem 3 etapas. Você precisa respeitar essas etapas e você precisa, e ela também, os pigmentos já foi comprovado, tá? Eles precisam de determinado tempo de fixação para eles conseguirem durar, tá? Igual a um tonalizante. Tá certo, gente? Eu vou encerrando por aqui, já deu 1 hora de transmissão. Beijo pra vocês, foi um prazer estar aqui com vocês. Terça-feira que vem a gente tem um encontro marcado aqui de novo. Terça-feira que vem eu vou fazer uns experimentos com vocês com colorações, tá certo? Aí, gente, obrigada pelos corações, tá?